Boa tarde, amigos. Sou Ivo, integrante do grupo Sintonia, um dos grupos de trabalho, estudo, atividades aí do GPEC. Estamos aqui para, nesta tarde, darmos cumprimento à tarefa doutrinária, que é o estudo evangélico. Antes, façamos uma prece. Jesus, amigos espirituais, acolhe-nos neste instante em que nos reunimos para darmos conta de uma tarefa que tem como objetivo estudar, refletir, mesmo que ligeiramente, sobre o teu evangelho de luz. Assim, Senhor, com a tua permissão e a proteção dos amigos espirituais, nós iniciamos a nossa atividade. A atividade de hoje, que é um estudo do Evangelho, ela tem como título Anúncio do Nascimento de Jesus. Um título bem pertinente, um tema bem pertinente, porque nós estamos no mês de aniversário de Jesus, que a tradição cristã comemora como natalício de Jesus. É do Evangelho de Lucas. Esta narrativa de Lucas está bem no início do seu Evangelho, bem no início. E ela é apenas precedida do mesmo anúncio em relação a João Batista. De certo modo, nós entendemos que João Batista e Jesus, esses dois anúncios se correlacionam, tendo em vista João ter vindo como o precursor do Senhor. Lembremos que anúncios a respeito da vinda de Jesus, como já nos dizia Emmanuel, bem antes existiam. Emmanuel nos diz no seu livro A Caminho da Luz, que os espíritos capelinos que para a Terra vieram, e ele descreve a saga daqueles espíritos, traziam notícias da vinda de Jesus, da vinda do Filho de Deus. Os emissários que o próprio Jesus enviou ao longo dos séculos, aqueles que vieram para dar orientação, sobretudo no campo da evolução espiritual, aqueles que aqui vieram, da humanidade aqui existente, registraram ao longo do tempo em todas as civilizações, seja na Índia, seja no Egito, na China, na Grécia, enfim, em toda parte, e na Pérsia, e em Israel, naturalmente, no seio do povo israelita, notícias a respeito do conteúdo, dos ensinamentos, daqueles que eles ouviram no mundo espiritual, vindo de Jesus. Inclusive, a notícia de que ele um dia viria, futuramente ele viria para, aqui na Terra fisicamente, direcionar e impulsionar a vida e a evolução do povo, dos habitantes aqui da Terra. Então, esses anúncios ficaram registrados nos livros sagrados e foram cultivados ao longo do tempo, sobretudo no seio do povo israelita. Nós vamos encontrar no Velho Testamento muitas informações e revelações pela boca dos profetas que sustentaram ao longo do tempo, na consciência do povo, a ideia de que o Filho de Deus viria entre eles, como veio. E Lucas aqui faz essa notícia, atualiza essa notícia. É curioso observar que os demais evangelistas, que compõem o Novo Testamento, Mateus, Marcos e João, fazem referência de Jesus a respeito da sua vida, do seu trabalho, da sua missão, tudo aquilo que Jesus fez, a partir, sobretudo, do início das suas atividades. Mas Lucas, que não era judeu, os demais eram, Lucas, que não era judeu, teve uma preocupação de fazer um levantamento histórico. Então, ele mesmo diz, lá no início do Evangelho, que ele fez uma minuciosa pesquisa, inclusive, fala-se que ele teve contato pessoal com Maria, a mãe de Jesus, e faz os registros de forma ordenada, de forma sistematizada, e começa com o anúncio da vinda de Jesus,
que do Filho de Deus, que teria sido feito por um anjo, um emissário do Senhor, um emissário divino, que se identificou como Gabriel. Esse anjo que se apresentou inicialmente a Zacarias, um sacerdote judeu, um sacerdote do templo lá de Jerusalém, e Zacarias, ele recebe a visita do anjo para anunciar que receberia a sua mulher Isabel, conceberia a vinda de um espírito que se chamaria João. E esse mesmo espírito, esse mesmo anjo, se aproxima de Maria cerca de 6 meses depois, em sua morada, para anunciar que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus que estava a caminho. Então, o próprio, nós poderemos ver aqui na narrativa do Evangelho, ele diz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela ficou, naturalmente, um tanto atordoada com a presença desse espírito, um espírito luminoso, naturalmente, não poderia ser diferente, um espírito de alta envergadura. E então estabelece-se um diálogo entre eles, quando ele vai dizer da finalidade, uma saudação, através dessa saudação, exerce muita influência sobre ela, ele vai dizer que ela foi escolhida por Deus, ela foi a selecionada, digamos assim, pelos méritos que ela tinha naturalmente, para ser a mãe, aquela que daria luz ao chamado Filho de Deus, ao Messias esperado pelo povo judeu. Bom, ele veio naturalmente, ele veio através dela. Curioso é notar-se que o anúncio feito a Zacarias, de forma mais ou menos semelhante ao feito a Maria, ele se apresenta, e há diferença, mas aí há uma diferença, a diferença na reação daqueles que as receberam, que receberam essas revelações. Zacarias, por exemplo, ele reage de uma forma, digamos assim, de que lança dúvida, porque ele pergunta: como saberei disso, se eu já sou um homem velho, se minha mulher é passada em idade, e ela era considerada uma mulher estéril, né? E reage dessa forma, reage de uma forma de duvida da palavra do emissário, da palavra do anjo, enquanto que Maria não. A Maria toma uma postura diferente, ela não duvida, ela apenas diz: como se fará, como isso se fará, porque na verdade era mulher, encarnada aqui na terra, vivendo segundo as tradições do seu tempo, do seu povo. Ela era uma mulher noiva, era comprometida com José, mas ainda não tinha convivência marital. Então ela reage, e a pergunta dela é nesse sentido, é de como isso se dará, já que ela se diz uma mulher virgem, que ainda não tinha tido contato com um homem, um contato sexual. E o Espírito esclarece que para Deus nada é impossível, e que ela iria cumprir uma missão divina, e por isso ia receber no seu ventre o Espírito Santo. E por essa razão, os meios, em outras palavras, os meios seriam postos em prática para que ela concebesse. Então, imediatamente, ela reage de uma forma diferente. Ela se posiciona com a seguinte expressão. Ela diz, convencida, ao se convencer, ela diz: faça-se, ela disse: faça-se em mim a escrava do Senhor, e que tudo se dê segundo a tua palavra. Em resumo, a diferença que existe entre ela e a reação dela e a de Zacarias é aquilo que Pastorino, nas suas reflexões, estudioso do Evangelho, ele diz o seguinte, que Zacarias simboliza o intelecto. O intelecto que precisa de levantar informações, que duvida, que questiona, que pergunta, que levanta informações, faz comparações, enfim, reflete e depois conclui. Enquanto que Maria representa a intuição. A intuição é aquele que sai na frente, que num átimo de, digamos assim, de tempo, absorve e apreende aquilo que transcende a razão,
que transcende as coisas mais convencionais e absorve. Ela foi assim que se deu com ela. Então, a diferença está. Ele duvida, por isso que o Espírito disse que o anjo disse que ele ficaria mudo durante certo tempo, enquanto que ela absorve, apenas quer saber como é que se dá. Quando o Espírito lhe presta um esclarecimento, automaticamente ela absorve e humildemente se posiciona na condição de quem está à disposição das determinações divinas. Esse é que é a grande diferença. Então nós podemos identificar que nestas ocorrências, sobretudo em especial nesta revelação, no anúncio feito por um espírito dessa envergadura, um emissário divino, um momento de grande elevação, um momento de muita sublimidade, um momento que Lucas não deixou passar e registra para que nós tomemos conhecimento, para que a posteridade tomasse conhecimento. O que podemos deduzir disso ainda? Maria se trata de um ser de alta envergadura, um espírito que não poderia ser diferente, para vir na condição de cumprir a missão de mãe do Filho de Deus, do Messias enviado, haveria de ser um espírito selecionado, um espírito sem arestas, a fim de, ao chegar aqui, pudesse cumprir a sua missão muito bem. Então, Emmanuel, numa outra passagem, em uma das suas mensagens, ele chama que Maria era uma espécie de terra fértil, não só Maria como José, mas terra fértil onde, digamos, a semeadura floresce naturalmente, sem nenhuma dificuldade. Assim, meus irmãos, nós entendemos que não seria outra forma melhor iniciarmos o mês de dezembro, onde reverenciamos e saudamos a Jesus pelo seu nascimento, com um comentário breve sobre essas fases que se refere ao advento, ou o anúncio e posteriormente ao advento de Jesus. Então, é assim que nós consigamos, ao nos posicionarmos nessa situação de reflexões, de maior introspecção, para que nos alimentemos melhor intimamente a respeito das coisas que vêm do Evangelho de Jesus, busquemos sintonizar com os mensageiros espirituais, assim como aconteceu com os pastores no momento em que Jesus nasceu, para ouvirmos a canção que vem do mundo maior, o cântico que vem dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que sintonizemos com esta mensagem, a fim de construirmos a paz em nosso íntimo e em todo o nosso planeta. E que, consequentemente, a boa vontade, a vontade de absorver os valores espirituais que advêm dos ensinos do Evangelho, nós, com um pouco mais de facilidade, possamos absorvê-los em nós, a fim de nos prepararmos para darmos continuado à nossa caminhada no ano que se aproxima. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Fica aqui o nosso convite para que continuemos acompanhando as atividades do GPEC através da internet, não só esta que vai se repetir, vai dar continuidade no próximo domingo, mas as demais que ocorrem no transcorrer da semana. Muita paz.